noite a todos. Hoje a gente vai falar da vontade. Essa escolha foi um capítulo do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, aonde nem é a primeira vez que alguém aqui dá essa palestra à vontade. Eu sei que outras pessoas acho que já até deram, mas a vontade foi tanta que eu não pude deixar de passar a minha sensibilidade em relação a esse capítulo. Então, o Emmanuel ele vai fazer uma analogia assim. Olha que legal, ele vai dizer que a gente pode comparar a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório. Eu escolhi até um bonito, arrumado, que é como eu gosto, né? E ele vai dizer que a gente poderia dividir esse escritório em divisões como seções de serviço, em sub-áreas, né? Onde uma área poderia ser a área do desejo, a área da inteligência, da imaginação, da memória. Então, como se a mente fosse dividida, fracionada em áreas. Então, ele vai dizer que o departamento do desejo é onde operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo do trabalho. Então, nosso desejo vai nos inspirar aquele estímulo daquilo que nós gostaríamos de fazer. Então, ele vai dizer que o departamento da inteligência vai dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Então, a inteligência vai ganhando essa percepção, né, do que a cultura nos oferece, de como é o funcionamento. Então, quando a gente entra em contato com não só a cultura, como a educação também, vai fazendo com que a gente possa ter essa percepção do que representa até a evolução dentro da própria história na matéria, né? Aí ele vai dizer que o departamento da imaginação ele vai nos trazendo as riquezas do ideal e da sensibilidade. Através da imaginação, a gente pode ter percepções, né, entrar em contato com algo mais sutil. Que o departamento da memória é o arquivamento de todas as experiências, o histórico daquilo, né, do resumo daquilo que a gente vive, né, que definem o que esses investimentos que a alma veio fazendo. Então, como se a gente fosse ganhando experiência e a memória vai armazenando, é um storage, né, vai juntando essas experiências, né, para que elas possam ser, em qualquer momento, ativadas novamente, a gente possa se utilizar daquela sensibilidade que a gente já ganhou ligado a alguma coisa que a gente experimentou, e isso possa nos servir como instrumento, né? Então, ele vai dizer aí, né, da imaginação, do desejo, da inteligência, da memória, mas ele vai dizer que há um organizador, um gerenciador maior. Quem vocês acham que são? Não, a vontade. Então, ele vai dizer que a vontade, acima de todos esses departamentos, é o gabinete que está ali organizando todos esses departamentos, né? Então, ele vai dizer que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental, aquilo que se passa com a gente, né? Então, a gente poderia pensar assim, através vamos chamar de gatilho, né? Do gatilho da vontade, que nós iremos propor e analisar como se a gente entrasse numa viagem, né, ao mundo interior. Através desse gatilho da vontade, a gente vai poder encontrar e buscar essas respostas que nós tanto precisamos, né? Então, a vontade, eu vou fazer ele não traz essa palavra dentro desse contexto, mas eu vou fazer um paralelo. A vontade é o esforço, né? Porque, às vezes, para que a gente não confunda o que representa a vontade. Então, a vontade é o esforço. Então, quando a gente pratica o esforço, né, de conhecer, de aprofundar, de analisar, de encontrar, a gente vai encontrar respostas, soluções, né? Então, ele está dizendo, o esforço é o gerenciador do todo. Ah, meu amor, muito, muito obrigada. Então, ele vai dizer, a divina providência nos concedeu a auréola luminosa que é a razão. Então, a razão
depois de toda essa viagem que a gente fez, em todas essas fases do nosso processo de evolução, que passamos pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, né? No animal ganhamos o instinto e do instinto entramos na fase humana. Então ele vai dizer que a razão, né, a gente entende quando nós nos instrumentamos de poder ter um perispírito, ganhamos essa oportunidade, né, de termos um corpo onde poderia recepcionar uma mente, um cérebro, né? Ganhamos todo um aparelho, nos instrumentamos com o perispírito e ganhamos a possibilidade de utilizarmos a razão, o bom senso, né? E com isso a gente poder passar a fazer escolhas conscientes, né? Saindo de um processo apenas de sentirmos e disso levarmos a um instinto, e sim começarmos a utilizar a razão como um processo de escolhas conscientes. Então a gente vai ver que todas as soluções elas estão dentro de nós. A razão é um instrumento, né? Vai nos instrumentar para entrarmos em contato com quem nós somos. Então, quando a gente... Tem um S aí a mais. Quando a gente entra em contato com a razão, a gente pode ter a possibilidade de começarmos a nos autoanalisar, né? O que a gente faz, o que a gente sente, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que é bom para nós, o que a gente acha que não é, o que é adequado agora, o que não é, o que é maturidade, o que não é. A gente começa a fazer todo uma sinapse aqui do que é possível, né? Dentro de um processo da razão. Então, a gente vai ter essa percepção que muitos ainda, muito da humanidade, não vou chamar de nós, né? Talvez até de nós, ainda não nos utilizamos desse instrumento para nos autoconhecer. Ainda vivemos muito para fora, numa proposta de cumprir uma missão na vida, não ainda, às vezes, percebendo que a missão da vida é a gente. A gente fica cumprindo a missão da vida. Qual a missão da vida? Então, eu tenho que crescer, passar pela adolescência, depois eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que estudar, eu tenho que me formar, depois um ritmo, né? Eu tenho que construir um relacionamento, depois alguns vão optar por ter filhos, depois vou comprar uma propriedade, eu vou sendo incentivada a cumprir um papel, né? Mas esse papel é para fora, né? Não é para dentro. Mas a nossa missão, isso é conflitante, porque a nossa missão é conhecermos quem somos, né? E todo esse para fora é instrumentos para a gente, são instrumentos para a gente conhecer quem nós somos. Que tal? Só que muitas vezes a gente vive como se esse para fora fosse a nossa função. E a gente, de vez em quando, tira uma horinha. Eu dei uma fugidinha, deu para ouvir uma palestrinha, deu para ouvir uma aulinha, mas, sabe, né, meu emprego, e, né, eu tenho que pagar as contas, etc. E a gente pensa que pagar isso, viver isso, é o que a gente vai fazer aqui. E isso tudo que a gente faz parte do crescimento para conhecer a nós mesmos. Não é legal isso? Pensar isso? Quem trouxe isso para a gente, né? O Espiritismo nos oferece essa visão. Não é o único, né? Muitas outras fontes nos oferecem essa visão, mas o Espiritismo nos oferece essa visão, né? Então, a vontade, ele vai chamar... Todos eles estão cor-de-rosinha, foi o que eu escrevi. E os verdinhos... Eu trouxe do capítulo, porque eu nas quartas-feiras, eu criei um DIU, que as quartas-feiras, para mim, todas as vezes que eu dou palestra, são sempre ligadas aos livros de Emmanuel, para um estudo, promover um estudo dos livros de Emmanuel. Então, eu gosto sempre de fazer assim, escolher um capítulo e ir colocando o que o capítulo oferece. Então, ele vai dizer, olha que legal que ele vai chamar, ele vai dizer que a vontade é o leme. Então, o esforço... é o leme de todos os tipos de força incorporadas ao nosso conhecimento. Vocês já tinham pensado na vontade como leme? Esse Emmanuel não é demais? Ele tira a gente da caixinha, do caixote, ele tira a gente da tendinha, da barraca, do qualquer coisa, do prédio, ele tira, né? Ele é maravilhoso. E aí é através da vontade que nós nos posicionamos diante dos problemas que chegam à nossa frente e aí nós vamos atrás de uma solução. Então, é através dessa vontade que a gente se posiciona,
Né? Eu faço isso ou não faço? Qual a escolha? Isso é melhor? Isso é correto? Isso não é correto? Eu preciso ter essa vontade. Quando a gente não tem a vontade, o que a gente faz? Nada. Espera. Fica paradinho. Fica na zona de conforto. Fica fingindo de morto. Hã? Não cresce. Toma comprimido. Não tenho preconceito de tomar comprimido, mas a gente toma uns comprimidinhos para dormir, para a gente fingir que está feliz. A gente toma uns comprimidinhos para a gente não ter que fazer isso, enfrentar. Né? Então, assim, eu estou passando um momento difícil, comprimido. Ou então a gente bebe. O que mais? Se entorpece com outros vícios. Ou a gente dorme muito, mesmo sem tomar comprimido. O que mais? Dorme, né? Então, são artifícios. Come muito. Tudo para a gente compensar, para a gente não ter que, às vezes, enfrentar a nós mesmos, a condição que a gente está vivendo. É certo, é errado, não estamos fazendo julgamento certo e errado, nós estamos dizendo um ritmo que muitas vezes a gente faz, mas que só adia os problemas da gente, né? Então, é através da vontade que nós mudamos a direção da nossa vida. Então, quando eu me esforço, eu mudo a direção. A gente fala isso para o filho, não fala? Se você estudar, nossa, você vai ganhar um degree, aí você vai arrumar um emprego legal. Então, você está falando para o filho, através do seu esforço, da sua vontade, né, que eu estou aqui para te apoiar, para te ajudar, para te levar todo dia, te buscar todo dia. E a gente vende esse peixe para o filho, não vende? E é o peixe certo, a gente vende. Só que chega na hora da gente fazer... Isso serve para o filho. Mas, às vezes, a gente não aplica. Né? Entra numa outra fase que fala, não, porque ele é jovem, ele pode fazer o esforço, mas daí a gente entra em umas coisas assim, eu estou cansada, ou eu estou isso, ou eu estou ocupada, a gente vai criando circunstâncias, né, que vão nos deslocando desse lugar. Né? Então, a vontade, ela é uma ferramenta que nos move. Né? Então, a gente precisaria pegar ela como um tool mesmo, assim, fala, bom, agora eu estou passando isso aqui, o que eu vou pegar, o que eu vou acionar? Vontade. Ela. Né? Vou voltar lá e vou praticar um esforço. Mas eu estou querendo, mas para a gente utilizar a ferramenta, às vezes a gente não precisa estar querendo. É porque é necessário. Né? Normalmente é. Então, a vontade, ele vai dizer, é o impacto determinante. Nela, nós dispomos do botão, apertamos o botão, poderoso que decide se a gente vai fazer um movimento ou se a máquina vai entrar numa inércia. É exatamente o que a gente faz, né? Então, a gente aperta o botão ou não aperta o botão? Então, quando eu exerço o esforço e a vontade, eu aperto o botão e falo, não, eu vou tomar uma providência. Quando eu não aperto o botão, eu entro naquele estado que a gente acabou de dizer, né? No estado da inércia. Né? Eu posso ficar uma encarnação inteira na inércia? Mas não é muito tempo? Posso ficar 2? Posso ficar muitas encarnações. Muitas. Nessa inércia. Né? Eu chamo, às vezes, de limbo. No limbo, né? Patinando, não sabendo para onde vai. Né? E a gente pode ficar muito tempo, né? Sem saber o que fazer. Então, ele vai dizer, o cérebro é o dínamo que produz a energia mental segundo a sua capacidade de reflexão. Então, há uma diferença de indivíduo para indivíduo. Vai depender da sua capacidade, né? E, na vontade, nós temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas e, automaticamente, o nosso destino. Então, peraí. Então, ele está dizendo, o cérebro é o espírito? Quem? A mente é o espírito? Chama o pessoal lá do curso que estuda aqui no centro. Eles não podem participar? O cérebro é uma caixa que pertence ao corpo. A mente pertence ao espírito. Então, ele está dizendo, o cérebro, ele está proporcionando, né, como um dínamo, ele está proporcionando uma circunstância, um habitat adequado à vontade. Mas, espera aí, para ele ser um dínamo, então eu tenho que alimentar bem esse corpo? Eu tenho que cuidar bem. Porque ele está interligando. Ele está interligando o cérebro com
a vontade. Então, ele está dizendo, eles são interdependentes, né? Então, para que haja um bom funcionamento de um, o outro também precisa estar afinado, para que a orquestra toque, né? Então, aqui está implícito, eu preciso cuidar de mim a nível físico, para que também isso se manifeste de uma forma, da melhor forma possível, né? Então, ele vai dizer, sem a vontade, o desejo, lembra, é um dos departamentos que ele mencionou, pode gerar o quê? Aflitivos sofrimentos que podem durar muito tempo. Então, porque no desejo, a gente faz escolhas que, pelo amor de Deus, a gente fica depois patinando, né? Mas era só naquele minuto, só precisou de um minuto, e aquela escolha que a gente fez naquele minuto gerou um problema que, às vezes, vai demorar bastante, vai gastar muita energia, muito tempo para que a gente possa. Então, a gente, sem esse direcionamento do esforço, da vontade, só direcionado, sendo dirigido pelo desejo, aí a gente pode arrumar uns problemas. E se é só a inteligência nos direcionar? Ele vai dizer, nós podemos ficar aprisionados no ego, na criminalidade, né? Naquilo que a inteligência pode manipular, sem utilizarmos, sem fazermos escolhas que têm algo a ver com um contexto muito maior do que só aquilo que é bom para mim. E se ele usar só a imaginação, se a gente for dirigido só pela imaginação, sem a vontade, ele vai dizer, nós podemos gerar o quê? Perigosos monstros e sombras que vão nos assombrar, né? Porque a nossa imaginação é fértil, a gente é capaz de realmente criar muitas circunstâncias dolorosas sem existirem, não é verdade? Nós mesmos residimos na nossa tela mental, que se reflete daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa, que muitas vezes elas não são reais, são apenas reflexos de dores, de circunstâncias, de ignorâncias, de coisas que a gente ainda não lidou dentro da gente, né? E a memória, ele diz, pode cair em um deplorável relaxamento em função da disfunção desse todo. Então, ele está mostrando detalhadamente, sem a vontade, sem esse esforço como sendo o gerenciador, o resto não vai bem sozinho, né? Então, sua vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Isso me conectou a um estudo que a gente fez, eu e Mauro estamos fazendo um estudo do Mundo Maior, do livro do Chico Xavier, psicografado pelo André Luiz, que no capítulo 3 ele fala da casa mental. Então, esse livro, também esse estudo sobre a casa mental, também surgiu um outro livro que chama O Cérebro Triuno, que Sérgio e Andoli, algumas pessoas juntas, escreveram já sobre o estudo desse capítulo também. Uma coisa levou a outra. Então, se vocês se interessarem por esse capítulo, leiam também o outro livro, porque é um livro muito instrutivo, muito interessante, muito profundo. Eu não sei se tem aqui já, a Carlinha até ia providenciar, mas eu tenho esse livro, o Mauro tem, um livro maravilhoso. Então, ele vai dizer o seguinte, olha que interessante, olha como ele vai andando na mesma página que Emmanuel. Ele vai dizer, a mente é como um prédio dividido em 3 andares, só que em vez de ser departamento, ele arruma logo um prédio, né? Já é mais pretensioso, assim. Então, ele diz, o primeiro andar, ele vai fazer uma analogia com o corpo, ele vai dizer, é o sistema nervoso, aonde ele é gerado, ele é direcionado, gerenciado pelos impulsos e os hábitos automáticos. Então, quem está morando no primeiro andar, ele diz, alguém que mora no primeiro andar, nós vamos saber agora, ele diz, é regido pelo impulso. Então, aquilo que vem, fala, sente, vai. É regido pelo desejo, né? Eu desejo, não quero saber a consequência, eu quero fazer, né? Mas você vai se lambuzar, mas depois você tem que viver o agora, é uma vida só, né? E a gente vive ali, naquele lugar, apenas impulsionado pelo impulso, né? Pelo todo um sistema automatizado que a gente traz de outras vidas e que vamos dando veracidade a ele. Aí ele diz, viver no segundo andar, né? Subir para o segundo andar, já é realizado pelo córtex motor. Então, ele vai dizer, é a zona do esforço e da vontade. Olha que demais. Pronto, aí eles fizeram um casamento, né? Ele e Emmanuel, né? Então, ele vai dizer, é onde você pode
exercer o desejo de mudar aquela primeira parte, aonde o instinto vem, a vontade, o desejo vem, mas o meu bom senso, eu ter a razão, eu ter o estudo, né, eu ter outras ferramentas que eu fui acoplando no meio do caminho, faz com que eu possa não mais agir apenas pelo impulso. E aí ele vai dizer, o terceiro andar, que o terceiro andar seria o que a gente almejaria, né? No lóbulo frontal, ele vai dizer que são as ideias e as metas superiores. É a gente estar usando o esforço para que a gente possa nos coligar a algo superior, algo divino, algo que nós almejamos o tempo todo nos ligarmos. Mas o esforço é o conector entre essa parte do instinto e o mundo superior, né? O nosso eu superior também. Então, o meio é o quê? Esforço, vontade, né? Então, de novo, ele coliga isso. Então, achei muito interessante fazer essa junção. Então, o ser que se encontra em sofrimento, ele está com a vontade tomada. Mais vontade ele vai ter de seguir o caminho dele. Porque se a gente se encontra em sofrimento, a gente está com a vontade sequestrada. A gente deprime. Quando a gente entra em sofrimento, a gente deprime. A gente fica o quê? Com vontade de nada. A gente fica sem vontade de ir para lugar nenhum. Eu não quero mais caminhar. A vida não tem mais sentido. Eu estou sentindo um vazio. Perdi o propósito. Desconectei. São coisas que a gente vai usando. Eu não sei mais quem eu sou. Qual o sentido da vida. Então, só que várias situações de sofrimento, elas são normalmente geradas por nós. Porque, na verdade, à medida que a gente vai passando pela vida, o objetivo da encarnação é a gente aprender para evoluir. Então, nós vamos vivendo uma série de desafios que vão nos possibilitando a gente poder evoluir. Mas não está implícito que a gente deva sofrer. A gente vai viver certas dores, vamos chamar assim, como senso de motivação. Mas o sofrimento é uma opção. A gente pode passar por algo muito doloroso, por uma perda, a gente pode passar por uma separação, a gente pode passar por uma doença, né? A gente pode passar por várias situações que elas são extremamente dolorosas, mas a forma como a gente vai passá-las não necessariamente vão gerar sofrimento, porque o sofrimento é o apego na dor. Se eu não aceito, começo a sofrer. Não, mas eu não aceito, Deus não podia ter feito isso comigo, isso não era justo, fulano era muito novo para ter ido, não devia, fulano não podia ter me deixado, eu não podia ter sido despedida, não podia. A gente começa no não aceito o que a vida está oferecendo. Quando eu não aceito, eu entro nesse estado aí de sofrimento. Quando eu entro nesse estado de sofrimento e ele é contínuo, as coisas vão perdendo um pouco sentido, porque as coisas não são como eu quero. Não é uma armadilha? A gente não cai nessa armadilha muitas vezes? Muitas vezes a gente cai nessa armadilha, né? Então, eu diria, pensar em se manter no caminho gerar essa vontade. Vontade do quê? De entender. Vontade de aceitar. Vontade de entender o significado. Vontade de entender o que está atrás do aprendizado, daquilo que me incomoda. Porque se está me incomodando, é algo meu. Mas a gente faz o quê quando a gente é incomodado? A gente culpa o outro. Parabéns. Porque o outro fez, o outro me incomodou, o outro errou, o outro não está sendo legal, o outro. Porque eu não tenho que olhar para dentro. Não preciso me responsabilizar por aquilo que está me incomodando. E, normalmente, o que me incomoda sempre vai ter uma parte que é minha. Claro que o outro pode estar realmente fazendo alguma coisa fora daquele contexto, mas se eu estou sendo incomodada e eu estou tendo essa percepção, é porque tem uma parte minha que precisa de um olhar, de um acolhimento para que eu possa sair daquela dor, né? Se eu não quiser sair daquela dor, ela vai gerar um sofrimento. E aí, nada mais natural, gente, que todo mundo diga, eu estou no vazio, eu estou nisso, você já pode ler, ele está sofrendo. Então, é super normal, tem que sentir vazio mesmo, porque quem sofre sente vazio. Faz parte.
Quando a pessoa fala, ai, olha, eu estou sentindo muito vazio. Não, você está sofrendo o quê? É a próxima pergunta, porque é muito natural, né? Então, quando nós oramos, olha que efeito fantástico que é a oração. Nós somos como um dínamo, realizando uma transfusão de energia, de fluidos, que através da nossa vontade e pensamento, o outro que está desanimado, que está no vazio, que está sofrendo, né? O outro ele pode passar a ter um ato de vontade com aquela vontade toda que nós estamos emanando através da oração, né? Nós estamos vibrando por ele. Ele pode passar a ter vontade, ele se mexe, aí ele vai buscar um profissional, ele vai buscar uma ajuda espiritual, ele vai buscar uma estrutura para que ele possa se mover dentro daquele ato dele. Então, olha como é interessante. Então você quer dizer, Rosana, que a gente pode, então, nós ajudarmos o outro a ter vontade? Sim, totalmente. Então, quando a gente ora, o que nós estamos fazendo é isso, emanando para o outro. A gente chama, às vezes, de coragem. A gente não fala assim, olha, eu estou orando para você ter vontade. A gente fala mais assim, para você ter coragem, para você passar. Mas, na verdade, o que nós estamos gerando nele é mandando um boost, um gás, dando nele aquele negócio que faz quando o carro, a bateria morre, né? Para ele, opa, deixa eu ter vontade de me mexer. Então, nós podemos ajudar o próximo? Sim. Nós temos energia para isso? Sim. E esse é o objetivo pelo qual a gente tem esses pensamentos salutares de quando o outro não está bem, né? De emitir essas vibrações, essas visualizações, essas afirmações positivas, que o outro vai conseguir sair daquilo, que aquilo vai ser um período de aprendizado, etc., até que o outro começa também a acreditar, e quando ele acredita, ele se move. Porque, claro, a gente não vai poder salvar ele, mas a gente vai poder dar um gás nele e ele ligar o carro lá e de novo pegar. Então, olha como a função da oração ela é muito importante, né? E essa pessoa pode estar desencarnada ou encarnada, faz diferença? Não. Você pode estar emitindo isso para uma pessoa que está encarnada ou desencarnada, não faz nenhuma diferença. Todo mundo vai receber. Olha lá, a esforçada, né? Porque para mim ela é um símbolo tão maravilhoso, né? Então, como ativar o esforço? Como ativar a vontade, né? Porque no final é aí que a gente fica, né? Emmanuel fala tudo isso. E agora, Emmanuel, como é que a gente vai ativar isso, né? Então, eu separei algumas ideias que eu acho que são muito, muito boas para a gente incorporar. A primeira ideia é, a gente precisa considerar sempre como base ampliar a consciência, buscarmos o estudo como fonte de luz na necessidade de evoluir. Por quê? Porque sem o estudo a gente tem muito poucas ferramentas para lidar. Então, é como você falar para o filho, se você não estudar, filho, você não tem vocabulário. É verdade. Se a gente não estudar, a gente não tem ferramentas. Então, estudar, né, de diversas formas que cada um achar melhor, são ferramentas para a gente poder acionar esse esforço, né, acionar essa vontade. A segunda coisa que eu incluí foi ser um observador, é a gente se manter atento, né? É o orai e vigiai lá, ou vigiai e orai que Jesus menciona, né? Para a gente fazer o quê? Observar as escolhas que a gente faz, porque muitas vezes a gente se liga no piloto automático e sai fazendo. Né? Às vezes a gente age e depois ainda tem que ficar ligando pedindo desculpa, porque a gente nem consegue controlar aquilo que a gente fala para os outros, e quando a gente percebe, a gente já fez uma série de coisas que fizeram uma série de estragos e a gente começa a entrar num estado de sofrimento. Então, a gente ser um observador, nos observarmos no presente, ficarmos atentos, não ligarmos o piloto automático, vai proporcionar como resultado o equilíbrio ou o desequilíbrio, né? Se eu me observo e começo a prestar atenção nas minhas escolhas e falo, peraí, deixa eu usar minha vontade aqui, isso aqui não é bom para mim, né? Posso manter meu equilíbrio. E agora, se eu não me percebo, as coisas que eu vou escolhendo sem um filtro, isso pode me desequilibrar. Então, isso é uma das coisas que seria muito importante para que a gente direcione essa vontade, né? A outra coisa é como eu gasto a energia, né? O gasto da energia. Quais batalhas eu vou entrar? Que maledicência eu dissemino? Com o que eu permito me aborrecer, né? Então, tudo isso que a gente entra no mundo, às vezes, corporativo, na família, com os amigos, nos trabalhos, a gente vai gastando essa nossa energia produtiva para a gente fazer escolhas para a nossa vida. Então, isso vai determinar o quê? Se eu vou ficar com a minha energia, né,
que tanto preciso para atuar na vida com vontade de progredir, ou se eu vou me deixar esvair, minha energia vai embora e eu fico, né, sugada, sem nenhuma possibilidade de produtividade para que eu possa, no momento certo, atuar. Por quê? Porque eu me deixei levar por tantas outras coisas que não eram importantes e fujo, saio do foco. Então, eu só consigo saber estar no foco se eu prestar atenção e começar a selecionar aonde eu vou realmente gastar minha energia, o que é importante e o que não é, que é relevante naquele momento para a minha vida. A outra coisa é a vibração. A minha vibração, ela vai determinar a moradia da minha casa mental. Porque, apesar de eu poder ter uma vontade de ser um ser atuante, por exemplo, eu não vou deixar de atrair certas companhias espirituais, certas condições vibratórias, dependendo de onde fica a minha casa mental. Então, eu posso ser muito atuante, mas o que eu faço acaba gerando uma série de problemas para mim. Por quê? Porque eu não mantenho uma certa vibração que me harmoniza para que eu mantenha o meu equilíbrio. Então, a vibração ela vai determinar a minha morada da minha casa mental. Então, se eu me associo aos pensamentos, alimentando os vícios mentais, aqueles que a gente sempre tem, que são normais, que são nossos, né? E a gente fica sempre se retroalimentando novamente deles, né? Eu vou caindo nas mesmas armadilhas que me levaram aos mesmos comportamentos e companhias espirituais que eu sempre tive, ou que eu sempre estou tendo. Eu volto de novo naquele lugar e, de novo, eu me vejo fazendo as mesmas escolhas. E aí eu não consigo vibrar em uma nova sintonia que me eleve. Então, a hora que eu me vigio, observo onde eu gasto minha energia e faço escolhas que são salutares para o meu desenvolvimento, eu estou sempre buscando manter e não estou me deixando envolver com situações que vão me deixar cair. Ah, mas o outro fez. Sim, o outro é sempre o outro, ele vai ter direito, dentro do livre-arbítrio, de fazer as opções dele. Mas eu vou ter o direito de escolher no que é que eu vou entrar em relação àquilo que o outro está fazendo e o que eu não vou entrar, porque aquilo não vai ser bom para mim. Alguém precisa ajudar ela a entrar, que ela não está conseguindo. Ah, ela está tentando lá. Então, a vontade, ela não deve ser algo que devemos esperar ter, que um dia apareça, que vai brotar de algum lugar ou de alguém e até lá a gente não pode fazer nada. Então, a gente não poderia pensar assim, tipo, bom, eu deveria fazer isso. Quando eu tiver vontade, eu vou fazer. Quando vai ser, gente? Tem certas coisas que talvez nunca a gente vai ter vontade, porque talvez a gente nunca vai conseguir julgar como gostoso. Então, outra coisa é pensar que isso vai aparecer. Ah, então eu vou orar, eu vou entregar na mão de Deus, que também é uma outra fala que às vezes a gente faz. Porque eu já não sei o que fazer, então eu entrego na mão de Deus e eu vou ver quando Ele vai resolver, Ele vai me mandar essa vontade, vai chegar de algum lugar. A gente fica esperando, até olha para cima assim um pouquinho, porque fica achando que vem de algum lugar. Ou então ela vai brotar de alguém vai resolver, alguém vai trazer. E aí a gente fica numa dependência de praticar um esforço de quando isso me der vontade. Ah, mas eu ouvi lá, eu li no livro que eu não posso me violentar, eu não posso fazer uma coisa que eu não quero. Mas espera aí. Aí entra tudo que a gente estudou, Vamos falar de nós aqui. Se a gente lê o Evangelho, entendeu certos procedimentos como fonte de evolução espiritual, então a gente já sabe o caminho, Então, a gente sabe que mesmo não tendo vontade, porque a gente ainda não está muito apto, a gente não navega com certa naturalidade em certas coisas, mas a única forma da gente navegar um dia vai ser a gente praticar um esforço, fazer algo que a gente não tem vontade agora, mas que a gente sabe que em algum momento aquilo vai reverberar a nosso favor. Então, é como se a gente andasse, eu não sei o que tem do lado de lá, mas eu sei que tem alguma coisa. Então, vamos supor, da mesma forma como a gente olha a vida espiritual, a gente está aqui encarnado e a gente sabe que existe a vida espiritual. Eu estou andando, mas não consigo ver. Tem coisas que eu não consigo ver o resultado, só consigo ver quando eu ultrapassar. Então, mas se eu ficar parada aqui esperando que a vontade chegue, eu nunca vou andar para poder ultrapassar. Então, eu preciso caminhar muitas vezes, aí a gente pode dizer até da fé, Eu preciso caminhar tendo fé que isso vai me levar a algum lugar. E, em algum momento, eu vou, com naturalidade, perceber que aquele esforço não é mais um esforço grande. Já é algo que eu acoplo como da minha natureza.
Você vê, a gente não faz isso em relação ao emprego? A gente, muitas vezes, tem pessoas que não gostam do que fazem, mas fazem porque tem uma necessidade básica que precisa ser paga. Então, a pessoa pratica um esforço, muitas vezes não querendo fazer aquilo, né? Porque não deveria, o ideal seria que cada um trabalhasse naquilo que realmente ama, para que a gente pudesse fazer com muita espontaneidade, doar o melhor de nós. Mas, muitas vezes, as pessoas trabalham numa coisa que elas não gostam e praticam esse esforço. Mas esse esforço baseado o quê? Na barganha do salário para poder pagar a manutenção e a gente não ficar homeless, né? Porque aí, se não pagar, ninguém paga e complica. Então, a gente é motivado, a gente pratica esse esforço mesmo não querendo. Agora, imagina a gente praticar um esforço em outras coisas, né, para adquirir virtudes, para conter certos vícios, que a gente tem certeza que nos levaria a um melhor estar. Porque só para pagar as contas é uma coisa muito básica, mas a gente pratica. Então, por que não fazer essas escolhas de praticar um esforço, mesmo a gente não tendo vontade, mas já tendo na consciência que através do guide, né, através do Waze que Jesus deixou no Evangelho, a gente já sabe qual é o caminho, né? Então, o meu desejo é que todos nós possamos fazer sempre essas escolhas, de não ter medo de fazer escolhas e de nos esforçarmos só porque não estamos querendo, mas sim porque já somos conscientes da necessidade de nos automovermos, né? Então, a gente poderia concluir, as formiguinhas estão aí de novo, que a vontade ela pode ser exercitada, mesmo que ainda não apareça naturalmente. Ela pode ser treinada com disciplina através de uma mente consciente na diretriz do Evangelho. Então, as formiguinhas dizem, nenhum obstáculo será tão grande se tua vontade de vencer for maior. Gente, muito obrigada. Só gostaria de dividir com vocês uma frase linda de Gandhi, onde ele diz, a nossa recompensa está no esforço, não no resultado. Um esforço total é uma vitória completa. Então, o resultado automaticamente aparecerá. Então, obrigada, gente. Espero que a gente tenha uma noite assim super maravilhosa.